Uma das perguntas que mais chegam para mim também é o seguinte: Vitor, qual cabo? Eu deixo o cabo preparado lá no poste para a light ligar? Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que é ponto de entrega. Vou te falar o que é o ponto de entrega, tá bom? Então o ponto de entrega nada mais é do que o ponto de conexão do ramal da light com o padrão que você acabou ou vai acabar ou vai fazer de montar para receber a ligação. Então o ponto de entrega é o primeiro ponto de conexão do ramal da light com a sua instalação que você preparou. Beleza? Então é esse que você tem que entender. Então esse é o primeiro ponto. Então na rede aérea, a gente vai dividir isso em dois tipos de rede. Em rede aérea e em rede subterrânea. Na rede aérea, o que acontece na rede aérea? Existem dois pontos de conexão. E o que vai definir qual o primeiro ponto e qual o segundo ponto? Então o primeiro ponto que a light vai fazer de conexão é quando a demanda, quando você expressar lá a demanda no kit PSD, a tua demanda do teu cliente é de 24 kVA. Tá bom? Então, quando você solicitar uma ligação de até 24 kVA, Vitor, até 24 kVA, não sei o que é isso ainda, tá bom? Vou traduzir para você. Uma ligação até 24 kVA é nada mais uma ligação de ou ela é de 40 A ou ela é de 63 A. Então, a demanda de 24 kVA, ou ela até 40 A ou até 63 A. Se o teu cliente for de 40 A, de 63 A, então o ponto de conexão, o primeiro ponto de conexão dele vai ser na caixa de medição. E o que é a caixa de medição? Onde fica ali, onde a caixa vai ficar ali o medidor de energia, que é o mais popular que o pessoal chama de relógio. Então esse é o primeiro ponto de conexão da rede aérea, tá? Até 24 kVA. E quando a demanda do seu cliente for acima de 24 kVA, a gente vai para o segundo ponto de conexão que a Light vai fazer para você. Então, quando a tua cliente for até acima de 24 kVA, o que vai acontecer? Você vai ter que deixar o cabo preparado lá no ponto de ancoramento. Ou seja, não importa a demanda acima de 24 kVA, você vai ter que deixar o cabo. Tá? Vitor, mas quais são as ligações acima de 24 kVA? É de 80 A, de 100 A, de 125, de 150 e daí por diante. A ligação, você vai ter que deixar o cabo preparado lá no ponto de ancoramento. Então, existem 3 pontos de ancoramento que eu já falei no vídeo anterior. Não anterior, no vídeo que já tem aqui no canal. 3 pontos de ancoramento, que é o poste, que é o pontalete e a fachada. Se você tiver tempo, depois de ver esse vídeo, você procura aqui no canal, que você vai ver esse vídeo eu falando dos 3 pontos de ancoramento e quando você vai definir qual ponto que você vai utilizar. Tá ok? Então esses são os 2 pontos de conexão da rede aérea. O segundo, que é o ponto de entrega que a gente vai falar agora, é o da rede subterrânea. Então, o que acontece? A rede subterrânea, independente da ligação, independente da demanda, independente, o primeiro ponto de conexão vai ser sempre no primeiro ponto do padrão. Ou seja, se você preparar um padrão, o primeiro ponto de entrada de energia vai ser ali o ponto de entrega da Light. Por quê? Porque a Light, quando é subterrânea, a Light ela vai com o ramal até o primeiro ponto de conexão que o padrão você montou. Beleza? Então, é isso aí que você tem que gravar. Se a rede do teu cliente for subterrânea, então a Light já vai até o primeiro ponto de conexão do padrão. Então, quais são esses pontos, Vitor? De primeiro ponto de conexão. Então, você vai ter que dividir em 2 coisas aí, tá? Anota, você vai ter que dividir em 2 coisas. Quando a propriedade for particular ou quando a propriedade for via pública. Existem 2 pontos de conexões diferentes que eu vou acabar de falar aqui. Então, quando a propriedade for particular, e o que é a propriedade particular? É casa, é padaria, é loja, é salão, é restaurante. Então, essa é uma propriedade particular. Então, quando a sua ligação for nesse tipo de propriedade, o que vai acontecer? O primeiro ponto de conexão vai ser na caixa seccionadora. Tá? É uma caixa que a Light disponibiliza nos padrões dela, que é uma caixa seccionadora. Ou seja, antes de ir para a medição, o ramal da Light, antes de ir para a conexão, o ramal da Light tem que conectar nessa caixa seccionadora. Mas, Vitor, por que tem que ligar na caixa seccionadora? Tá? Eu vou te falar o porquê.
Por quê? Se o cliente ele vir um dia ficar inadimplente na Light, ele é um ponto de desconexão de fornecimento de energia para o seu cliente. Então, por isso que a Light precisa ali de um ponto de seccionamento para tirar a energia do cliente quando ele não pagar a conta de luz. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto é quando for em via pública. Em via pública é diferente. Então, o que é uma ligação em via pública? É quando você for ligar uma banca de jornal, um quiosque, até um pardal eletrônico aí, também é via pública, é ligado pela Light, tá? Semáforo não, semáforo a maioria é pela Rio Luz. Então, quando você for ligar qualquer ponto em via pública, então o primeiro ponto de conexão vai ser direto na caixa de medição, ou seja, vai ser direto, a Light vai pegar o ramal, vai direto na caixa de medição, onde vai ficar o medidor de energia. Então, resumindo, existe praticamente 4 pontos de conexão, né? O primeiro na rede aérea, 2 na rede aérea e 2 na rede subterrânea. A primeira na rede aérea é o quê? Quando a demanda for até 24 kVA, você vai ligar na caixa de medição, né? A Light vai direto com o ramal lá, você não precisa botar cabo nenhum até o ponto de ancoramento. E quando a demanda for acima, aí você vai ter que levar o cabo da caixa de medição até o ponto de ancoramento. Então a gente tem 3 pontos de ancoramento, que é o poste, pontalete e fachada. E o ponto de entrega na rede subterrânea, também que existe 2, né, é no primeiro ponto de conexão. Então, no primeiro ponto de conexão, ou na propriedade particular, ou na propriedade via pública. Então, quando for particular, como casa, padaria, salão de beleza, salão de festa, restaurante, o primeiro ponto de conexão é na caixa seccionadora. Então, e quando for em via pública, banca de jornal, quiosque e pardal, o primeiro ponto de conexão é na caixa de medição. Então, esses são os pontos de entrega para você, que você deve definir quando você for fazer ali uma visita técnica com o teu cliente e definir ali, né, qual vai ser o ponto de entrega, o que você tem que fazer para ligar o seu cliente. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. O pedido de compartilhar, quanto mais pessoa compartilha e curte, mais esse vídeo aparece para pessoas como você, que clicou nesse vídeo para aprender o que é ponto de entrega. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.